Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tópico extremamente importante em programação. Nós vamos falar sobre funções. As funções em Python e em qualquer outra linguagem de programação servem para diversos propósitos, contribuindo para a modularidade, reutilização de códigos e até a organização do programa. Eu vou abordar aqui as razões pelas quais as funções são extremamente importantes. A primeira razão é a reutilização de códigos. As funções te permitem escrever blocos de códigos que realizam tarefas específicas e reutiliza esse código em diferentes partes do seu programa. Outra razão é a facilidade de teste. Funções isoladas, elas são mais fáceis de ser testadas. Nós temos também a facilidade de manutenção. Se uma parte do código precisa ser modificada ou atualizada, você só precisa modificar aquela função específica. Podemos perceber que existem diversas razões para a gente utilizar as funções aqui no Python. Então, no episódio de hoje, a gente vai aprender sobre funções. Roda a vinheta, produção. Então, nós vamos falar sobre funções. E, como de costume, eu já deixei preparada aqui uma pasta. E dentro dessa pasta já tem um arquivo da aula de hoje. Lembrando que esse arquivo ele vai estar disponível no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Esse arquivo ele está na extensão do Jupyter Notebook. Se você ainda não tem o Jupyter Notebook instalado na sua máquina, eu vou deixar um card aqui de um vídeo te explicando como instalar o Jupyter Notebook e para você poder ter acesso a esse arquivo. Então, como é que a gente abre um arquivo do Jupyter Notebook? Nesse meu caso aqui, esse arquivo está dentro dessa pasta Funções em Python. Então, eu clico aqui em cima, nessa parte onde tem o diretório, e digito o comando cmd. Esse comando cmd ele vai abrir o prompt de comando dentro dessa pasta. E aí eu tenho aqui o prompt de comando dentro da pasta Funções em Python. E agora eu vou abrir o Jupyter Notebook. Para a gente poder abrir o Jupyter Notebook, é só colocar o comando Jupyter Notebook e dar Enter. E aí agora o Jupyter Notebook vai ser aberto e a gente vai observar que eu tenho aqui o arquivo da nossa aula de hoje. Então eu vou dar um duplo clique nesse arquivo de funções. Então vamos ver qual é a definição de funções aqui no Python. Deixa eu só subir um pouquinho essa tela. Então funções são o quê? São blocos de código reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. Elas são definidas usando a palavra-chave dev. Aqui está uma estrutura básica de uma função em Python. Então, nessa célula aqui, eu tenho uma estrutura de como a gente cria uma função. Então, a gente cria uma função da seguinte forma. Coloca essa palavra-chave dev. Observa que aqui já fica verdinho, que é uma palavra reservada do Python. Aqui a gente coloca o nome da nossa função. Observe que eu não tenho espaço entre as palavras. Eu estou colocando underline. Se eu colocar espaço, dá erro. Então, toda vez que você colocar o nome de uma função com um nome composto, você deve separar esses nomes com underline. Então, eu coloquei aqui nome underline da underline função, que é o nome da função que eu quero. Poderia colocar qualquer outro nome. Abro e fecho os parênteses e dois pontos. Os parâmetros, eles são opcionais. Eu posso colocar ou não. Caso eu coloque, eu vou separar os parâmetros com vírgula. Então, eu coloco parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2, vírgula, e assim sucessivamente. Já aqui embaixo, quando eu colocar o corpo da minha função, eu vou colocar ele de forma identada, ou seja, eu vou começar a partir daqui, ó, e não a partir desse canto. E aí, automaticamente, quando você dá um Enter, por exemplo, eu clico aqui e dou Enter, o cursor ele já fica indentado, significando que todo o corpo da minha função faz parte da minha função dev. Então, por isso que fica indentado. Deixa eu voltar aqui.
Então, nessa partezinha eu coloco o corpo da função, realizo alguma operação com os parâmetros, se por acaso a minha função tiver parâmetros, e pode incluir declarações, condicionais, loops e etc. E aí tem essa última linha aqui, que é opcional, ou seja, se você quer que sua função retorne algum valor, você coloca return resultado. Se por acaso você não quer que ela não retorne nada, é só você remover essa parte aqui da função, ou seja, não colocar essa parte. Então, dessa forma, a gente cria a função. Vamos agora implementar uma função básica. Como é que a gente faz? A gente faz uma definição da função. Então, a gente coloca def e aqui o nome da nossa função. Nesse caso aqui, eu estou colocando saudacão. É bom a gente não colocar cedilha, tio, para evitar erros. E aí eu abro e fecho parênteses e coloco um parâmetro. Esse parâmetro que eu estou colocando aqui é essa variável nome. Vocês vão entender depois o porquê disso aqui. E aí eu coloco aqui o corpo da minha função. Esse corpo da minha função eu estou fazendo o quê? Eu estou printando, eu estou exibindo quem? A string olá. Estou colocando um mais. Esse mais é de concatenar, é de juntar. Então eu estou juntando essa string com a variável nome. Essa variável nome, ela vai ter algum valor dentro dela, tá? Depois a gente vai ver isso. E estou concatenando de novo com a exclamação. E aí, quando eu chamar essa função, tudo isso aqui vai ser printado. Então, vamos fazer a definição aqui. É simplesmente clicar na célula, Shift e Enter. Observe que ela já foi definida, a função já foi definida. E como é que eu chamo a função agora? Para chamar a função, a gente coloca o nome da função, o mesmo nome que foi colocado aqui em cima. E aí, como parâmetro, a gente vai colocar aqui uma string. Observe que essa string é o parâmetro dessa função. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, Bruno, uma string, esse Bruno vai para onde? Vai para dentro dessa variável aqui, ó, nome, que é o parâmetro da função. E aí, esse nome Bruno, que veio para dentro da variável nome, ela vem aqui, ó, para esse nome. Tá vendo que esse nome não é igual a esse? Aí ela vem para esse nome aqui, Bruno. Então, quando eu rodar essa linha de código, executar, essa linha aqui, print, vai ser executada. Olha só, clico nessa célula, Shift Enter. Olá, Bruno. Observe que o olá, ele foi concatenado com o nome. Esse nome aqui é essa variável. Mas qual foi a string que foi colocada nessa variável aqui? Foi Bruno. Então, quando eu chamo a função saudacão e coloco como parâmetro uma string, essa string vem para cá, para a função, como parâmetro. Esse nome já está aqui no print e esse nome vem para cá. E aí foi impresso aqui, olá, Bruno. Vamos supor que eu queira imprimir, colocar aqui um segundo nome, Michele. Vou executar o código, Shift Enter. Olha lá, ó, olá, Michele. Isso significa que eu estou utilizando uma função para executar várias tarefas. Eu não preciso ficar repetindo ou printando aqui o nome Bruno, print, Michele, print, João, print, enfim. Eu não preciso colocar isso. Eu simplesmente monto uma função e aí é só eu chamar a função. Por exemplo, se eu quiser utilizar uma segunda função. Eu seleciono essa função aqui. Eu tenho agora aqui uma segunda função do mesmo nome, saudacão. E aqui eu vou colocar Bruno. E agora eu vou dar Enter, Shift Enter. Agora eu tenho aqui, ó, executado essas duas funções de mesmo nome. Olá, Michele e olá, Bruno. Então eu posso fazer isso com quantos nomes eu quiser. E seguindo aqui para baixo, nós temos parâmetros e argumentos. Depois o retorno de valores. Os parâmetros e argumentos. Parâmetros são variáveis usadas na definição da função. Argumentos são valores reais passados
para a função quando ela é chamada. E retorno de valores. Uma função pode opcionalmente retornar um valor usando a palavra-chave return. Então, para exemplificar, a gente tem aqui essa célula, deixa eu subir aqui. Então, eu tenho uma outra função aqui que eu criei. Def, de nome soma, e aqui eu tenho dois parâmetros. Parâmetros A e B. E aqui 2 pontos. Aí aqui dentro tem o corpo da minha função. O que eu vou fazer aqui? Eu criei uma variável de nome resultado e atribuir a essa variável resultado a soma dessas duas variáveis aqui, ó, A e B. Então, observe que essas variáveis A e B são os parâmetros da função. E aí eu estou utilizando o return resultado, ou seja, eu quero usar a função e vou colocar 2 parâmetros nessa função. Esses 2 parâmetros vão para dentro da função, vai ser realizado um cálculo e vai me gerar um resultado. E aí esse resultado vai ser retornado. Então, eu executo essa célula aqui para fazer definição dessa função. E agora eu estou fazendo o que aqui? Ó? Eu estou chamando a função. Essa função aqui que eu estou chamando, toda vez que a função ela tem o return, eu tenho que pegar essa função e atribuir a uma variável. Por que isso? Porque o valor desse return ele vai ser colocado na variável. Então, por isso que eu estou pegando aqui, ó, a função de nome soma e estou colocando como parâmetro aqui os números 3 e 5. E aí, esse 3 e 5, eles vão vir aqui para a função. O A vem para esse parâmetro A, que é uma variável A. O 5 vem para esse parâmetro B, que é a variável B. Essa variável ela não está aqui. Então, o 3 que está no A vem para cá. E o 5 que está no B vem para cá. Aí é realizado a soma. Aí a soma vai para dentro da variável resultado, que é 8. Aí esse resultado aqui, ó, ele é retornado. Isso significa que isso tudo aqui, ó, vai me retornar 8. Aí esse 8, isso aqui tudo vai valer 8, porque o return, ele retorna o resultado, que é 8. Então, tudo isso aqui vale 8. Aí esse 8 vem para dentro do resultado soma, e aqui eu estou printando resultado soma. Ou seja, eu quero que exiba o que tem dentro dessa variável resultado soma. Então, se eu executar essa célula, Shift Enter, olha o valor que apareceu aqui, 8. Então, eu estou utilizando essa função e nessa função estou colocando 2 parâmetros, o 3 e o 5. Ele vai me retornar 8. E se eu quiser que ele me retorne outros valores? Por exemplo, eu quero aqui, botar aqui 10 e 20. Shift Enter vai me retornar 30. Então, observe que função é para isso. Você não precisa ficar colocando várias linhas de códigos repetindo, de forma que você pode usar uma função e aí toda vez que você quer utilizar aquele código, é só você chamar aquela função que tem o código. Tem um detalhe. Quando eu chamo uma função e aí eu não coloco o parâmetro dessa função, acaba gerando erro. Então, para exemplificar, eu vou copiar esse código aqui, vou criar aqui mais uma célula, vou botar aqui e não vou colocar mais os parâmetros. Eu vou deixar sem os parâmetros e vou executar essa célula, Shift Enter. Observa aqui que deu erro. Então, tá aqui, ó, a soma, a função soma, ó, ela requer 2 argumentos, o A e o B. Então, deu erro. Como é que a gente pode resolver isso? Ou seja, se por acaso eu acabar esquecendo de colocar os parâmetros, como é que eu faço para que a minha função não dê erro?
Então, deixa eu clicar aqui, eu vou excluir isso aqui. Agora a gente vai colocar aqui, ó, vai falar sobre isso. Argumento padrão. Valores padrão podem ser atribuídos aos parâmetros da função. Então, por exemplo, nessa célula aqui eu estou criando uma função def exibir mensagem. Então, observe que eu tenho aqui a separação dessas duas palavras por underline. E aqui, como parâmetro, eu tenho mensagem. Mas observem bem que aqui no parâmetro eu estou colocando a mensagem e estou atribuindo a ela a string Olá Mundo. Ou seja, se por acaso eu não colocar nada de parâmetro, automaticamente a mensagem, esse parâmetro vai estar com essa mensagem Olá Mundo. E aqui eu vou printar mensagem. Então, eu vou definir essa função aqui, eu vou executar essa célula, Shift e Enter. Agora, eu estou colocando aqui, ó, exibir mensagem. Observe que eu não coloquei nenhum parâmetro. Tá zero, tá vazio. Então, eu vou executar ela, ó, Shift e Enter. Apareceu aqui, ó, Olá Mundo. Não deu erro. Mas agora, se eu colocar uma string como parâmetro, essa string que eu coloquei, ela substitui ou subscreve esse valor que está aqui inicialmente como parâmetro. Então, ó, exibir mensagem. Botei aqui teste, Shift e Enter. Observe que o que apareceu agora foi o teste. Então, se por acaso eu não quero que aconteça um erro, se eu esquecer de colocar o parâmetro, eu já atribuo lá nos parâmetros um valor padrão, um valor default. Nesse caso aqui eu coloquei nas mensagens, nessa variável mensagem, uma string Olá Mundo. Então estou falando o seguinte, ó, se você executar essa função e não colocar nenhum parâmetro, o parâmetro padrão que vai aparecer é o Olá Mundo, entenderam? Vamos fazer isso aqui, esse argumento padrão, vamos fazer aqui em cima, eu vou substituir aqui, por exemplo, vou colocar assim, ó, recebe 0. Então, ó, nesse caso aqui, o A eu estou colocando para ele receber 0 e o B igual a 0. Então, eu vou executar essa célula, Shift Enter, e aí eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, se você chamar a função soma e não colocar parâmetro nenhum, os parâmetros padrão vão ser 0 e 0. E aí, ó, 0 e 0 somado dá 0, o resultado aqui vai ser 0 e vai ter o retorno, eu vou ter o retorno 0. Então, deixa eu criar aqui uma segunda célula. Então, eu vou botar aqui, ó, pegar isso aqui, Ctrl C, botar ela aqui, ó. Não vou colocar nada, ó. Viram que antes tinha dado erro. Agora vamos ver o que vai acontecer, ó. Shift Enter, olha lá, me retornou 0. Então, mesmo eu não colocando os parâmetros aqui, os argumentos aqui no parâmetro, ele não deu erro. Por quê? Porque eu já deixei aqui como padrão esses valores aqui. Eu tenho que deixar valor 0? Não, eu posso deixar como parâmetro, como padrão, melhor dizendo. Sei lá, vou deixar aqui, ó, 5 e o B 3. Pronto, deixei o A valendo 5 e o B 3 como padrão. Agora, quando eu esquecer de colocar aqui os parâmetros, der Enter, ele vai me retornar 8. Agora, se eu colocar os parâmetros, aí ele vai priorizar os valores que eu coloquei aqui como parâmetro. Nesse caso aqui, 10 e 20. Então, vai me retornar 20. Então, pessoal, aqui a gente já finalizou a parte da função. A função é bastante simples. Você tem que definir ela, colocar o nome que você quiser, tá? E se você quiser colocar parâmetros, é só colocar os parâmetros entre os parênteses. E aí, ao colocar os parâmetros entre parênteses, você pode colocar valores padrão ou não. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui o Olá Mundo
como um valor padrão, como um argumento padrão. E aí a gente executa a função e depois tem que chamar aquela função. Não é simplesmente só executar a função não, tá? Tem que executar a função e depois da função executada, você vai chamar aquela função botando o nome daquela função, abre e fecha parênteses. Se tiver algum parâmetro, você coloca aqui o argumento dentro, entre os parênteses. Se não, não precisa colocar, mas caso você tenha colocado aqui um argumento padrão. Se você não colocou nada, nenhum parâmetro, tudo bem, você não precisa colocar parâmetro nenhum, beleza? Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Lembrando que esse material ele vai estar disponível lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa aula e quer me ajudar, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, divulgue esses vídeos para outras pessoas, isso é muito importante. Deixe aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou estar lendo, eu vou estar te respondendo. E eu agradeço muito por vocês terem assistido ao vídeo até o final. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.